Fala internet, muito bom dia. Eu tô aqui hoje para poder falar de Jesus. Roda a vinheta. Bom, primeiramente eu peço a você que não é inscrito nesse canal que se inscreva, onde você encontra o conteúdo de futebol, um conteúdo imparcial. E deixe o seu joinha se você for gostar desse vídeo. Se você não for gostar, deixe já o seu dislike, mas não deixe de interagir com esse vídeo. Então vamos lá. Bom, pessoal, assunto do momento: Flamengo 5, Grêmio 0. Vamos falar um pouquinho de como que isso aconteceu, que houve. Renato Gaúcho falava que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil. O meu time é o melhor do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, como que isso aconteceu? Bom, antes de tudo, eu quero deixar muito claro: eu não sou torcedor do Flamengo, tá bom? Eu tô tentando fazer uma dinâmica aqui de uma forma completamente imparcial, da forma como eu tenho visto, é meu canal, então a minha opinião aqui, obviamente, você pode concordar ou discordar, mas vamos dar os nossos pitacos aqui. Primeiramente, para quem vê assim 5-0, acha, pô, o Flamengo tá com um timaço, também investiu não sei quantos milhões. Olha a diferença dele pro Grêmio, quanto cada um investiu. Mas eu vou falar, é muito mais profundo do que isso. Não é só, eu gastei um dinheiro e montei um timaço. Não, não é só isso. Quem tá falando só do 5-0 não viu o baile que foi, taticamente falando, lá no Sul. O jogo na Arena do Grêmio foi um nó tático do Jorge Jesus para cima do Renato Gaúcho, que eu considero um dos melhores treinadores brasileiros da atualidade. Podemos até dizer que o Grêmio conseguiu arrancar o empate do Flamengo lá no Sul, porque o normal, pelo que eu vi do jogo, quem preenchia mais espaços em campos, quem comandava as ações do jogo, quem parecia que estava jogando à vontade, quem parecia que não estava sentindo peso ali do tamanho do jogo, era o Flamengo. Flamengo que tinha Rafinha lesionado, Arrascaeta lesionado, parece que o Gerson também, se eu estiver enganado, por favor me corrijam aí nos comentários. E o departamento médico de futebol simplesmente, medicina não é minha área, tá? Vou deixar claro, mas simplesmente ele resolveu esse problema, sabe? Submeteu o jogador à cirurgia e já conseguiu colocar no jogo de volta esse jogador, que é o Arrascaeta, que eu considero um dos maiores jogadores de futebol brasileiro na atualidade. Tá jogando muita bola, o famoso Arrasca, né? Carinhosamente chamado pela torcida do Flamengo de Arrasca. E foi incrível, cara. Isso aí remete, né, a uma estrutura administrativa que os outros clubes não têm tido. Eu vejo muito, eu comparo muito com os outros times do Rio de Janeiro também, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E eu vejo o jogador Alex Santana, por exemplo, do Botafogo. Ele sofreu uma torção, se eu não me engano. Era uma coisa muito mais simples do que a do Arrascaeta. E o cara simplesmente ainda não jogou no retorno, tá mais de um mês fora. E seria uma coisa bem mais simples. O Gatito também, do próprio Botafogo, também no ano passado, chegou a ficar 6 meses. Acho que ele jogou 2 jogos no Campeonato Brasileiro, depois ficou 6 meses fora. Uma lesão que, quando foi detectada na mão dele, falaram que ele ia ficar um mês fora e acabou ficando 4, 5, 6 meses fora. Então a gente vê uma diferença de um departamento médico de um time que está à beira da falência e de um departamento médico de um time que está estruturado, de um time que está fazendo um bom trabalho administrativo. Então os fatores primordiais não são só dinheiro, um departamento médico bom, uma fisiologia boa. Isso sim, isso ajuda, isso recupera seus jogadores, até porque o Jorge Jesus tem a filosofia de não poupar jogadores. Eu gostaria muito que isso fosse comum no futebol brasileiro, porque isso valorizaria muito aqui. Os melhores atletas estariam jogando, nós teríamos melhor qualidade técnica em campo, porque eu acho que no Brasil o problema não é a qualidade técnica. Nós temos jogadores bons, temos jogadores de alto nível aqui. Eu diria que se a gente fizesse uma seleção brasileira só de jogadores que atuam no Brasil, eu diria que seria top 10 no mundo também. Então o problema aqui não é um problema técnico, é um problema tático. Aqui a gente é tão acostumado, nossos jogadores são tão bons, nossos jogadores têm criatividade, vários deles, né? Então os técnicos eles acabam contando muito com isso. Na hora de você montar um time, você conta às vezes que teu jogador, não, que ele é mais criativo, ele vai arrumar uma jogada, ele vai fazer alguma coisa. Então a gente acaba se adaptando a isso e nosso técnico não evolui tanto. Se você fizer uma comparação com os técnicos da Europa, lá é muito mais tático o futebol. Você viu aí, a Alemanha em 2014 ganhou a Copa, tinha excelentes jogadores também, mas a tática ela é fundamental hoje em dia no futebol. O futebol hoje não é só talento, o futebol é muito físico hoje.
Então você ter um departamento médico, uma fisiologia, uma tática, né, do seu treinador adequada para o elenco que você tá, é muito importante. E é difícil até criticar o departamento de futebol do Flamengo e tudo mais, mas eu vou fazer uma crítica aqui. Vai ser só essa crítica durante o vídeo todo. O que acontece é que determinados times, eu vou colocar como exemplo o Atlético Paranaense, que ganhou 2 títulos recentemente, eles têm uma filosofia. Quando você contrata um treinador, você está contratando um treinador que ele vai jogar de acordo com como o clube joga. Vou citar esse exemplo mais uma vez. Supondo que o Flamengo, ele queira, não, agora a gente vai jogar pra cima, a gente não quer mais jogar em retranca nem nada. Então, durante 10 anos, vai ser contratado o técnico do Flamengo só que jogue nessa filosofia. Esse é o ideal, esse é o planejamento adequado. Porém, o Flamengo, ele trouxe o Abel Braga, que eu considero um ótimo treinador, diga-se de passagem, tá? Eu sei que o flamenguista vai discordar de mim, mas eu considero um ótimo treinador, o Abel Braga. Os números estão aí, os títulos dele falam por ele. Mas é o seguinte, o Abel Braga é um técnico de retranca, né? Vamos falar, o popular retranca, é o long ball, né? É um jogo reativo. Então, o Flamengo, ele montou o elenco com o Abel Braga, porém trouxe a Arrascaeta, que não é um jogador para esse tipo de jogo. E ele trouxe outros jogadores também que não são para esse tipo de jogo. Porém, o Abel Braga teve a chance de fazer o time da forma como ele queria e não conseguiu ajustar as peças da forma como ele gostaria. E ainda houve esse problema com a direção de não estar no mesmo pensamento do treinador, não estar os dois, não. A gente quer um time que joga para frente, então a gente tem que contratar um treinador que joga para frente. Mas não, erraram em contratar o Abel, na minha opinião. Erraram. Se queriam que o time jogasse para frente, tivesse posse de bola, jogasse mais tecnicamente, de forma objetiva, tinha que contratar um treinador nesse perfil. E digo além, se você quer implantar uma filosofia no seu time, supondo que ano que vem o Jorge Jesus tá na merda, tá mal. Você tem que contratar um treinador com o mesmo perfil. Você mantém o perfil tanto do seu elenco quanto do seu treinador. Mas isso não estava sendo feito. Precisou o Jorge Jesus chegar aqui. Ele olhou, olha, para os objetivos do Flamengo, eu preciso de 2 laterais, preciso de um zagueiro, preciso de um jogador rápido no meio campo, e as contratações foram feitas. Então não é possível pensar hoje que Abel Braga, na minha opinião, um dos melhores treinadores do país, ele tenha durante vários meses não conseguido detectar onde o Flamengo estava errando, e precisou vir um cara de fora para poder detectar onde o Flamengo estava errando. Um cara que teve propostas, parece, do Oriente Médio, não sei se ele estava lá no Oriente Médio, na Arábia, no Catar, alguma coisa assim que ele estava. É um cara que teve propostas também de times médios da Espanha, da Inglaterra. Então ele não é um treinador top europeu. Não é um treinador top europeu. Mas você vê um treinador intermediário europeu, aqui o cara é rei. Tá errado isso, o treinador brasileiro precisa evoluir. Ele tá provando também que questão de poupar jogadores. Pô, o departamento médico fazendo a parte dele, sendo profissional, ele não precisa tanto assim ficar poupando jogadores, né? Todo mundo falava, não, que o Renato tá fazendo certo de poupar jogadores e tudo mais, e deu no que deu, né? Os resultados estão aí, os resultados que mostram. A gente se baseia efetivamente no que acontece de fato. A gente não se baseia, não, mas o certo é poupar jogador. Pô, o cara ganha 300 mil, se eu ganho 300 mil por mês, eu jogo 7 dias na semana. Brasil que tá muito atrás nesse quesito treinador, né? Você olha os treinadores da Argentina, por exemplo, né? Você olha o Pochettino lá no Tottenham, você olha o Diego Simeone fazendo um trabalho consistente já há anos no Atlético de Madrid. E tem outros treinadores também sul-americanos, o próprio Sampaoli também, que na minha opinião é o segundo melhor técnico do Campeonato Brasileiro. O primeiro, óbvio, eu tô falando dele aqui, que é Jesus, né? Eu acabei aceitando Jesus aí, né? Aceitei que o cara tá foda aqui. Então, realmente, cara, é uma diferença gritante que tá no treinador brasileiro pro treinador estrangeiro. E eu espero que isso melhore, né? Eu já cheguei a ver Jair Ventura dando uma de sindicalista falando que a CBF não deveria aceitar técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. E isso aí é balela, cara. Se você quer ter teu emprego, melhora teu trabalho que tu vai conseguir. Seja melhor do que o técnico estrangeiro. Então, eu vou fazer uma coisa que me pediram, que é o seguinte: aonde chegaria o Flamengo jogando campeonatos europeus? Eu não gosto muito dessas comparações, tá bom? Mas eu vou fazer, tá? Só essa vez eu vou fazer essas comparações, ok? Vou dar a minha opinião. Se você discorda, deixa aí no seu comentário onde você acha que o Flamengo chegaria em determinado campeonato. Tem gente que acha essas comparações ridículas,
Mas vamos lá, vamos fazer essas comparações. Fazendo uma comparação do Flamengo no Campeonato Português, eu acredito que o Flamengo seria campeão português. Campeonato Português que tem como líder hoje um time chamado Famalicão. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Logo atrás dele vem Benfica, um ponto atrás, e Porto também. Mas eu acredito que o Flamengo seria campeão português. Em relação ao campeonato holandês, eu acredito que o Flamengo seria vice, disputando de longe ali o título com a Ajax, mas eu acredito que o Flamengo seria vice-campeão holandês. La Liga, campeonato espanhol, eu acredito que o Flamengo ficaria no top 5. Obviamente que eu não vou falar, não sou maluco de dizer que ele ia ficar na frente do Real Madrid, do Barcelona. Eu acredito também que o Atlético de Madrid ficaria na frente dele. E ele disputaria ali o 4º lugar com algum outro time que esteja mais forte. Não sei se esse ano está o Real Sociedad, se está o Valência, se está o Sevilha. Mas eu acredito que o Flamengo ficaria aí top 5 no Campeonato Espanhol. Bem, na Premier League, o campeonato mais disputado da Europa, né? Tem essa fama nos últimos anos. Mas eu acho que os times grandes esse ano estão muito fracos na Premier League. O Chelsea agora está reagindo um pouco. O Arsenal naquele marasmo de sempre. O Manchester United também tropeçou bastante. Nós temos aí o Liverpool em primeiro lugar e o Manchester City em segundo lugar, né? O Manchester City que está no fair play financeiro, né? Não pôde fazer muitas contratações nessa temporada. Então o título deve ficar com o Liverpool, o Manchester City deve ficar em segundo. Eu acredito que se o Flamengo estivesse na Premier League esse ano, ele ficaria também entre os 5 primeiros colocados. Talvez o Chelsea, mesmo nessa meio bagunça aí, conseguiria ficar na frente, se estruturando com jovens talentos, com o Lampard como treinador. Eu acredito que o Flamengo ficaria aí disputando a 4ª e 5ª posição. No campeonato italiano, famoso campeonato do espirro, né? Série A Team. Que cara mais engraçado. Eu acredito que o Flamengo ficaria em 4º lugar ou em 3º, talvez. Acho que não. Acho que em 4º lugar ele ficaria certamente. Eu estou fazendo uma análise realista, um pouco pessimista para o Flamengo. Não vou botar que o Flamengo vai desbancar a Juventus de Cristiano Ronaldo. A Inter de Milão também está muito bem essa temporada. Fez boas contratações. Temos também aí o Napoli, que por vários anos tem chegado a se classificar para a Liga dos Campeões. Eu acredito que o Flamengo disputaria aí o 4º, 5º lugar no campeonato italiano. Bom, na França não tem nem o que falar, ele perderia para o Paris Saint-Germain, mas eu acredito que não teria nenhum outro time que bateria de frente com ele, então eu acredito que o Flamengo na França seria vice-campeão. Na Alemanha, essa temporada o Bayern de Munique começou muito mal, pelo menos, não sei se ele vai reagir ao longo do campeonato. O pessoal está bem pessimista, mas eu não vou duvidar de um time que tem Lewandowski, tem Coutinho, eu não sei como se pronuncia, mas é Gnabry, né? Tá fazendo muitos gols também, dando muitas assistências. O Bayern de Munique acusou o golpe de perder Ribéry e Robben, né? 2 caras que estavam lá já há anos. Vamos ver, né? Mas eu acredito que se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que o Flamengo seria entre os 3 aí do campeonato alemão. Agora um pitaco em relação à Copa Libertadores da América. Eu acredito que o Flamengo é favorito sim ao título da Libertadores da América. Futebol, ele é momento. O momento do River é ótimo, mas o Flamengo tem um momento excelente. O momento do River é nota 9. O momento do Flamengo é nota 10. Então, para mim, sim, o Flamengo é o favorito ao título da Libertadores. Eu não vou cometer o erro que eu cometi nos meus grupos de WhatsApp nessa semifinal entre Flamengo e Grêmio, onde pro jogo de volta eu falei assim: ah não, porque o Grêmio ele venceu o Palmeiras fora de casa, então o Grêmio é forte fora de casa, o Grêmio venceu a Libertadores de 2017, mas o passado ele não entra em campo. O Flamengo, ele não é o mesmo de fevereiro, não é o mesmo de março, não é o mesmo de junho, ele é o Flamengo de agora. Então, eu acredito que o Flamengo é sim o favorito, tá bom? Eu entendo quem considera o River favorito, porque o River ganhou mais de um troféu nos últimos anos, tem chegado consecutivamente a finais de Libertadores, e eu entendo a pessoa achar que o River é favorito. Mas na minha opinião, da Flamengo, tá? Eu não verifiquei não, eu tinha recebido agora há pouco também que o título de 81 do Flamengo foi no Chile, parece. E agora parece que também a final vai ser no Chile, se não for transferida para outra localidade, vai ser no Chile. Então fica aí para quem é supersticioso, hein? 2 títulos no Chile, talvez. Vamos lá, então boa sorte pro Flamengo, que está representando o Brasil na Libertadores. Eu sei que a maioria não vai concordar, vão dizer que o River representa o Brasil na Libertadores. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!